Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre social-democracia. A nossa aula, na verdade, era sobre democracia cristã. E aí eu comecei a preparar a aula e eu considerei que seria muito ruim falar de democracia cristã sem antes falar de social-democracia, que era necessário, então, falar sobre social-democracia antes. Eh, E aí, depois que eu preparei a aula de social-democracia, divulguei que seria social-democracia, eu percebi que talvez eu teria que ter colocado sindicalismo antes, trabalhismo antes, o próprio socialismo não marxista, mais uma aula que a gente vai ter. Mas isso mostra algo já evidente da doutrina política da social-democracia. Ela tem caráter híbrido, ela tenta estabelecer sínteses. Ela tenta encontrar equilíbrio entre doutrinas que até então eram bastante antagonistas. Então, quando a gente está falando dos embates contemporâneos e não aqueles embates clássicos que a gente falou na primeira parte da nossa disciplina, quando nós estamos falando dos embates contemporâneos, uma linha cronológica não vai ser muito possível ser, né, burocrático com isso. Então, talvez tenha elementos aqui hoje que fiquem mais evidentes, fiquem mais claros em novas aulas, em outras aulas. Então, não se preocupem quanto a isso. Mas eu acho que pós a aula de neoliberalismo e liberalismo social, essa aula de social-democracia cabe muito bem para a gente completar, digamos, uma tríade muito representativa do século XX, muito representativa do centro político ocidental, né? Principalmente a Europa e os Estados Unidos, que tem, obviamente, implicações aqui no Brasil. Então, é, nas próximas aulas a gente segue falando mais especificamente sobre trabalhismo, mais especificamente sobre sindicalismo, mais especificamente sobre outras ideologias, tá bom? Então, vamos à nossa apresentação sobre social-democracia. Então vamos lá, social-democracia. Depois vai ter videozinho. É, vamos entrar num dilema que é a zona cinza entre socialismo, trabalhismo, sindicalismo e social-democracia. Existem diferentes formas de delimitar as fronteiras entre esses arquétipos. E, bom, hoje eu não quero exatamente me preocupar em estabelecer essa fronteira. E mais, quero descrever tanto a história da social-democracia, como ela se desenvolve entre o século XIX e século XX, e quais são os elementos mais básicos da visão política da social-democracia, mais importantes, que justificam um modelo institucional bastante reconhecido, que é o estado de bem-estar social. Então, aqui nós temos uma linha do tempo. Deixa eu ver se vocês estão visualizando bem. Uma linha do tempo que não é nada oficial, na verdade, uma linha do tempo que eu montei. Isso significa que existem outras formas de contar essa história, mas nós temos aqui alguns períodos, veja, desde o século XIX. Nós temos desde aquele socialismo utópico a consolidação durante o século XIX da chamada social-democracia. Veja que o período de consolidação vai até 1889, que é quando acontece a Segunda Internacional. A partir da Segunda Internacional, nós temos um período de crise, de disputas, de muitas brigas internas dentro dos partidos sociais-democratas, especialmente o Partido Social-Democrata Alemão e especialmente também o contexto russo de social-democracia. Pós 1919, propriamente, veja que já passou a Primeira Guerra Mundial, já passou a Revolução Russa, nós temos a independência, a separação definitiva, digamos assim, entre a social-democracia e o comunismo. Isso tanto acontece a partir da Primeira Internacional Bolchevique, comunista, né, propriamente, e também outros eventos históricos relevantes, como a separação dentro do Partido Social Democrata para um novo partido em 1920, que é o Partido Comunista Alemão.
Pós-45, eu coloquei como hegemonia. Claro, a hegemonia na política nunca está evidente, mas o modelo e, na verdade, o chamado consenso social democrata pós a Segunda Guerra Mundial é um dos elementos mais, digamos, mais evidentes das transformações que ocorreram pós Segunda Guerra Mundial. Então, o consenso social-democrata envolve o consenso com o modelo de Estado social, e a gente também vai falar sobre isso. Temos uma outra crise, um período de queda a partir de 1979. Quem sabe o que aconteceu em 1979? Eu vou pedir interação dessa vez. O que aconteceu em 1979? Ah, vamos ir para o chat. Deixa eu ver o chat. 1900? Em 79. Vamos ver se alguém acertou. Não, o padrão ouro é antes. 79, gente, é a eleição de uma mulher chamada Margaret Thatcher. Claro que aqui eu estou centralizando a história de alguns países e de alguns partidos sociais-democratas, como, por exemplo, tanto o exemplo alemão como o exemplo inglês. Então, isso aqui é só uma forma de elucidar um novo período em que a retomada de uma agenda liberal, num sentido minimalista e até mesmo bastante ortodoxo, retira o prestígio que a social-democracia carregava desde 1945, que os partidos chamados socialistas, trabalhistas, tinham desde 45. Veja que nos anos 80 nós temos essa queda, essa crise, uma crise de identidade, que só vai ser retomada uma ascensão a partir da renovação do New Labour, do novo, uh, da nova social-democracia em 97. Então, quero falar mais especificamente desses períodos. Eu quero que vocês consigam visualizar essa história do século XIX, essa história do século XX, em que a social-democracia ela vai se transformando. Ela ganha alguma estrutura partidária, ganha um certo protagonismo na política neste período de consolidação, principalmente na década de 60 do século XIX, quando foi criada a Associação Geral dos Trabalhadores, organizada por Ferdinand Lassalle, que a gente vai falar melhor dele na aula de socialismo democrático, de socialismo não marxista, e também o Partido dos Trabalhadores Sociais Democratas de August Bebel, que eram até então separadas. Essas duas organizações dos trabalhadores passam a ser unidas em 1875 no clássico Partido Social Democrata Alemão. Então, o Partido Social Democrata Alemão é central para a consolidação da social-democracia no próprio jogo da democracia parlamentar. Não foi absolutamente nada fácil. Este período do século XIX é um período com alguns tiranos, com alguns governos tiranos, como é o caso do Bismarck, como é o caso de Napoleão III. Então, a social-democracia, ela surge, sim, muitas vezes, de anteriormente, inclusive, tanto movimentos do socialismo utópico, quanto movimentos que tendiam mais ao liberalismo, como é o caso da França, tá? E a partir dos anos 60, começa a se consolidar uma identidade própria de social-democracia. Acho que o grande exemplo de um partido social-democrata está no Partido Social-Democrata Alemão. A partir de 1889, nós temos consolidado a profissionalização partidária da social-democracia. E com isso também os resultados parlamentares dos sociais-democratas, como, por exemplo, expansão de direitos trabalhistas, legitimidade e representação no parlamento. Ou seja, à medida que os partidos sociais-democratas se profissionalizavam e se tornavam mais ativos e representantes da população, a social-democracia
passava a ser uma espécie de protagonista em alguns processos de reforma. Neste mesmo período, dos anos 90 do século XIX, discussões marxistas, discussões entre os marxistas, que estavam alocados especialmente no Partido Social Democrata Alemão e no partido também na social-democracia russa. Essas discussões elas ficam evidentes na Segunda Internacional, socialista. Essa discussão ela tem a origem principalmente já deste período em que a questão da reforma e da revolução já encontrava uma certa tensão. Acusavam os revolucionários, acusavam o centrismo de Kautsky, ou os revisionistas, como o caso do Bernstein, acusavam essas pessoas de que elas estavam entendendo a reforma como um fim em si mesmo, que a reforma não era mais um meio, ou a luta parlamentar não era um meio para atingir a maturidade do capitalismo, a maturidade da etapa capitalista, para que, enfim, com a organização da classe operária, pudesse ser feita a revolução. Críticas essas, especialmente de Rosa de Luxemburgo. Então, uma tendência intelectual no marxismo, ali já existe uma geração de marxistas como intérpretes de Marx, tanto do evolucionismo, que vem de Engels, traz um dilema sobre a inevitabilidade do socialismo. A inevitabilidade do socialismo significa o quê? O socialismo vai acontecer, porque o capitalismo vai ruir, e as contradições capitalistas vão levar ao socialismo. Isso implica em reconhecer que talvez a organização partidária a favor da revolução, inclusive, não seja nenhuma causa que seja benéfica aos trabalhadores. Talvez é melhor imaginar que, ou melhor, é melhor construir a partir do partido a expansão e melhoria da qualidade de vida, expansão dos direitos e melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora, sendo, no caso, o processo de expansão da social-democracia no parlamento também um processo de construção de uma fase socialista. Ou melhor, um processo de construção da superação do capitalismo. Ou seja, o revisionismo, o centrismo do Kautsky, esse entendimento evolucionista da história, leva a uma crença de que o socialismo vai poder ser consolidado sem revolução. Que o socialismo ele tem como que na verdade ele vai conseguir ser alcançado a partir da atividade partidária e organização partidária, parlamentar, representativa da classe trabalhadora através desses partidos. Isso gera muitos conflitos. O enfraquecimento da social-democracia acontece principalmente com a emergência dos dilemas que levam à Primeira Guerra Mundial a acontecer. Que dilemas são esses? Bom, o primeiro dilema é a questão nacionalista. Vocês lembram, na aula sobre fascismo, que uma das questões do movimento socialista é uma perspectiva internacional, ou seja, a classe trabalhadora ela tende à universalização. A classe trabalhadora, em diferentes lugares, tende a um interesse próprio e uma função, uma vocação para superar o capitalismo. O internacionalismo socialista entra em confronto, entra em conflito com dilemas da própria época, deste contexto dos países se armarem para a Primeira Guerra Mundial, do emergente nacionalismo. Seria a causa socialista uma causa nacionalista, por exemplo, dos alemães? Ou seria o socialismo uma causa internacionalista? Seria essa guerra que está surgindo uma guerra exatamente que denuncia o colapso do capitalismo? Ou seria essa guerra uma guerra especialmente dos dilemas burgueses, do colonialismo e assim por diante? A questão é que as alas mais reformistas e, por isso, sociais-democratas dentro da organização política partidária dos socialistas da época tenderam a apoiar a guerra. Tanto a entrada da Rússia, quanto, por exemplo, a entrada da Alemanha,
quanto, por exemplo, a entrada dos austríacos. As consequências da guerra, porque se imaginava, primeiro, que a guerra naquele período tinha apoio das massas. Segundo, se imaginava que a guerra ela não iria durar muito tempo. Era essa a expectativa. Entretanto, a guerra durou mais tempo do que se imaginava. E ela foi a primeira grande guerra com capacidade destrutiva nunca antes vista. Tanto que as contradições da guerra levaram uma janela de oportunidade para a Revolução Russa acontecer. Se antes os mencheviques, se antes os sociais-democratas, os reformistas dentro da organização política socialista russa eram maiores, tinham mais representação, eles tinham mais poder dentro do partido, eles perdem esse poder e essa capacidade com a emergência do movimento bolchevique, e por isso de uma agenda revolucionária, mesmo em um país que não é um país de capitalismo avançado. Então, em 1919, a gente tem decretado a primeira Internacional Bolchevique e vários lugares, uma independência uma separação dentro dos partidos sociais-democratas e novos partidos comunistas. É a partir daqui que nós temos uma construção de uma identidade em que a ortodoxia marxista está com o Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique ganha protagonismo na luta socialista da época, ok? Sendo que, na verdade, o partido mais prestigiado era o Partido Social Democrata Alemão. A separação para o Partido Comunista Alemão acontece definitivamente em 1920. No caso, a social-democracia recebe muita perseguição política, principalmente com a emergência dos regimes totalitários, e uma perseguição política que não se restringe só ao nazismo na Alemanha, uma perseguição política que também acontece dos bolcheviques contra os seus próprios ex-companheiros. Então, esse período do entreguerras, os sociais-democratas foram, sim, protagonistas nas críticas, por exemplo, e nas tentativas de evitar a ascensão de Hitler. E claro que isso fez com que eles fossem absolutamente perseguidos. Porém, a social-democracia, pós o fim da Segunda Guerra, ganhou protagonismo na construção do estado de bem-estar social. Geralmente, os professores eles tendem a dizer que, bom, pós-Segunda Guerra, nós temos a construção do mundo bipolar, com o bloco soviético, por isso o bloco socialista, e o bloco capitalista. Mas é importante ressaltar que este capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, ele é um capitalismo completamente diferente daquele capitalismo clássico, tradicional, daquele liberalismo clássico, baseado numa ideia de ordem natural do mercado. Por quê? Sim, há uma conciliação social-democrata com o capitalismo, mas um capitalismo agora com centralidade de um Estado interventor. Uma democracia representativa, com alguns elementos da democracia liberal, mas agora uma democracia com expansão, por exemplo, de direitos sociais. Então, até 79, eu coloquei 79, mas poderia ter colocado também meados dos anos 70, com a crise do petróleo. As crises econômicas das potências europeias, até então sociais-democratas, faz com que a dialética, faz com que o conflito torne possível a oportunidade de uma renovação liberal. O neoliberalismo que a gente viu. Então, esses anos foram anos amargos para a social-democracia, que só vai se renovar em 97, com a eleição do Tony Blair e o Labour Party. O Labour Party surge como uma social-democracia moderna, que vai manter elementos do thatcherismo, que tornam o Estado mais eficiente, modernizado, menos rígido, menos burocratizado, para lidar com uma economia agora globalizada. Lembrando que este período é um período em que o socialismo e o comunismo estão desprestigiados, graças ao fim da Guerra Fria. E o New Labour
ele promete uma retomada da agenda social. Ou seja, vamos manter essa economia dinâmica, entendemos que o mercado é mais eficiente para a produção de riqueza, mas é necessário trazer de volta a agenda social no centro da agenda política do Estado, principalmente, né, do Estado democrático, para que seja possível atenuar os conflitos que ainda são presentes no capitalismo, para que possa se fazer mais com menos. Então, essa é mais ou menos a linha do tempo da social-democracia, muito reduzida. Veja que as origens da social-democracia são, sim, socialistas, sindicalistas e anticapitalistas. Porém, as discussões internas, uma das principais discussões, o revisionismo e o conflito entre reforma e revolução, principalmente entre os marxistas, faz com que a social-democracia se torne independente, principalmente depois que acontece a Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique ela tem tom inusitado dessa história. Porque o que se imaginava e o que também ancorava a ideia de longo prazo ideológica dos socialistas é não só a inevitabilidade do socialismo, mas também que o socialismo ele iria acontecer desde que houvesse uma oportunidade, uma janela de oportunidade dentro das próprias crises do capitalismo, para que uma classe operária organizada pudesse espontaneamente fazer a sua revolução. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer sobre social-democracia é que a social-democracia precisa ser entendida pelo seu caráter híbrido. Toda a ideologia precisa ser entendida a partir de considerações paradoxais, complexas, porque as ideologias, elas se fazem também por contrastes, por antagonismos internos. Mas quando a gente está falando de social-democracia, talvez isso seja ainda mais exigente, porque a social-democracia tem essa tendência à busca de síntese, sim, de elementos liberais, principalmente a democracia representativa, de conciliação com a democracia representativa, e centralidade dos objetivos de sufrágio universal, de expansão do direito ao voto, assim como uma conciliação com expectativas socialistas de justiça social, de igualdade, de combate às desigualdades, de lidar com as contradições do capitalismo. Ou seja, a origem anticapitalista da social-democracia existe, mas o que nós percebemos nessa linha do tempo é que, aos poucos, esse teor anticapitalista se atenua. E, ao se atenuar, nós temos, digamos, uma conciliação da social-democracia a favor de elementos do mercado e a favor da democracia representativa liberal. Mesmo assim, a social-democracia não passa a ser liberal. A social-democracia, na verdade, transforma a história do liberalismo, principalmente quando se torna protagonista deste novo entendimento de Estado que a gente vai discutir ainda aqui. Então, se a classe trabalhadora será a classe do futuro, a pergunta dos sociais-democratas é como vai ocorrer essa emancipação? E a resposta dos sociais-democratas, com o tempo, foi exatamente priorizando a ideia de parlamento, de representação da classe operária organizada através de partidos, que consegue cada vez mais representação no parlamento e que torna possível, nesse sentido, expandir os seus direitos sociais. E por que a democracia parlamentar pode ser benéfica para o trabalhador? Várias são as respostas. Primeiro, bom, a democracia como um dispositivo de transição pacífica de poder. Ou seja, precisamos pensar que essa geração de social-democrata viu a ascensão do nazismo, viu a ascensão de um radicalismo político nunca antes visto. Logo, não parece plausível que um discurso revolucionário pós-45 tenha um espaço em uma Europa tão degradada pela guerra.
Veja que a violência política marcou uma geração que passa por isso na pele. É por isso que, bom, o a pacificação, a busca por consenso, a busca por dispositivos capazes de fazer com que as relações sejam relações pacíficas, mesmo na transição do poder, beneficia o trabalhador, principalmente quando essa democracia parlamentar, essa democracia representativa, essa democracia com um fundo liberal, consegue fazer com que o objetivo socialista seja concretizado no momento em que existe uma expansão dos direitos sociais aos trabalhadores. Então, como a democracia pode resolver os problemas do capitalismo? Primeiro, os serviços públicos, a agenda de bem-estar, os direitos sociais se expandindo, torna possível que haja distribuição de riqueza. A social-democracia também, ela sugere que existe no papel do Estado não só a busca pela justiça social, mas também um gerenciamento das crises típicas do capitalismo. Ou seja, o Estado interventor, planificador, que consegue produzir uma espécie de gerenciamento do sistema produtivo, que consegue alocar recursos de maneira planificada, que consegue garantir o pleno emprego. Tudo isso vai ser necessário para que as crises do capitalismo, as crises cíclicas do capitalismo, sejam evitadas e o bem-estar seja possível. E aqui, gente, tem uma questão imaginária que eu quero que vocês imaginem, que é a importância da segurança para essa geração. Imagina uma geração que em pouco tempo passou por duas grandes guerras, guerras violentíssimas. A busca por recursos e instrumentos políticos que pudessem trazer segurança, que também uma geração que passou pela crise de 29, que pudesse trazer segurança, segurança não só de pacificação, de evitar guerras, mas segurança inclusive financeira, uma agenda de assistência social. Isso acaba sendo um valor que faz sentido que as sociais-democracias passem a ter muita representação nos parlamentos e no processo democrático e consigam mobilizar muitas pessoas. Então, os sociais-democratas, e aqui muito diferente dos liberais, inclusive dos próprios liberais sociais, eles rejeitam a economia de mercado como o único árbitro da justiça. Eles podem admitir, e aí a gente precisa olhar sempre particularmente por cada, vamos dizer assim, cada autor ou cada líder político. Pode ser que essa agenda seja móvel, de dar mais ou menos espaço para a economia de mercado. Mas nunca para um social-democrata, a economia de mercado é um árbitro capaz de, através do mérito, da meritocracia, fazer justiça social. Existe um dilema, sim, na social-democracia, trazida pelos sociais-democratas, que é o dilema entre os bens públicos, a ideia do público, e dos interesses particulares. E eu usei interesses particulares não à toa. Um liberal chamaria os interesses particulares de direitos individuais. A social-democracia enxerga que esse minimalismo liberal a favor dos direitos individuais, por mais bem intencionado que seja, não só causa um ambiente de insegurança material, inclusive política, aos trabalhadores, como também não atua nas contradições da centralização de recursos econômicos de classes dominantes da área empresarial, de classes dominantes capitalistas. Ou seja, os interesses dessa classe dominante empresarial, quando estão em contradição, quando estão contra os interesses do bem público, a social-democracia não entende que a liberdade econômica ela basta para resolver esse problema da redistribuição. Não só o Estado é, para a social-democracia, mais eficiente para resolver este problema, como ele tem essa responsabilidade. Veja que são duas coisas.
Não só a crença de que o Estado tem recursos de intervenção, como há aqui a crença de que o Estado tem o dever, a função do Estado é expandir a agenda dos direitos sociais para que seja possível a redistribuição de renda e para que seja possível a justiça social. Então, a democracia para os sociais-democratas, e aqui é um ponto importante, a democracia para os sociais-democratas está, sim, de várias formas, próximas do sistema democrático representativo liberal, como, por exemplo, constitucionalismo, como, por exemplo, eleições permanentes, própria organização a organização política, da manifestação política através dos partidos. Vários dos direitos civis liberais são incorporados pelos sociais-democratas, onde eles admitem a necessidade desses direitos, por mais que considerem que esses direitos não bastam. E aqui está uma questão importante. Os liberais, o foco dos liberais é a garantia dos direitos civis. Quando os direitos sociais se contrapõem aos direitos civis, como, por exemplo, o direito de propriedade, o direito à liberdade de expressão, o direito individual, os liberais eles tendem a escolher pela preservação dos direitos civis e não dos direitos sociais. No caso, os sociais-democratas eles são críticos a essa visão minimalista dos liberais, porque os direitos civis por si só, segundo eles, não garante um bem-estar, não garante direitos substantivos. Não basta. Veja que a tríade dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais, os sociais-democratas não excluem nenhum desses direitos. Eu diria que hoje os liberais também não excluem, mas os pesos dados a esses direitos são diferentes. Os direitos políticos foi uma das grandes pautas da social-democracia no século XIX, principalmente a expansão do direito ao voto. No começo, voto aos homens, aos varões, ou seja, sem voto censitário, e depois também a expansão do voto das mulheres. Os direitos civis, no caso, também os sociais-democratas se conformam com eles. Mas existe uma busca por um equilíbrio. E um bom exemplo disso, eu não sei se vocês já viram o artigo sobre o direito de propriedade da nossa Constituição. O direito de propriedade, diz a nossa Constituição, precisa ser preservado. Mas, sempre tem um mas, por conta da dimensão da tentativa de síntese e equilíbrio, é preciso se observar a função social da propriedade. A nossa Constituição é um bom exemplo nesse sentido de tentativa de conciliação, equilíbrio e dinamismo entre os bens públicos e os direitos individuais, que a social-democracia busca consolidar. Então, a todo momento, a nossa Constituição ela garante um direito liberal e atenua esse direito liberal através de um dispositivo social-democrata, como a função social da propriedade, de um dispositivo social. Então, para a social-democracia, a democracia é mais robusta do que para os liberais. A democracia para os liberais está baseada na prioridade dos direitos civis e, posteriormente, os direitos políticos. Essas são as principais lutas. Hoje, os liberais, eles podem admitir, sim, uma agenda de direitos sociais, mas atenuada, limitada, moderada. Na social-democracia, direito civil não basta, direito político também não, desde que exista substantivamente os direitos sociais garantidos. E aqui, lógico, nós temos um conflito, que é o conflito até então, que era o conflito da nossa geração, agora talvez não seja mais, sociais-democratas sumiram, que é, bom, até que ponto os direitos sociais impedem o direito individual, impede o direito civil, prejudica o direito civil, principalmente liberdade econômica, por exemplo. E até que ponto, por exemplo, essa expansão dos direitos sociais não causam problemas econômicos que levam eles nem mesmo serem praticáveis. Essa é a crítica liberal. Claro que a crítica social-democrata aos liberais também é potente. O que adianta direito civil, direito de propriedade, se há
uma violenta concentração de renda, onde as pessoas não acessam essa propriedade. Então, como fazer essa conciliação? Essa é a questão. Como fazer a conciliação desses elementos liberais, de uma certa liberdade econômica, de direito de propriedade, de direito político, ao mesmo tempo que esteja garantido uma dignidade social e a seguridade social através dos direitos. No caso aqui, há uma crença no Estado interventor como aquele capaz de produzir planejamento. Sendo as conjunturas, a conjuntura de um governo social-democrata, uma busca de equilíbrio, e por isso híbrida, entre uma ideia de preservação da empresa privada, como um modelo, e consolidação das empresas públicas. E aí é isso que eu quero que vocês analisem a história olhando para esse dilema. A social-democracia não admite uma economia completamente estatizada. Há, em termos doutrinários e ideológicos, em determinados períodos, um privilégio, uma hierarquia de agenda a favor da empresa pública, da estatização. Agora, existem outros momentos que os próprios sociais-democratas abrem mão, por exemplo, da empresa pública a favor de uma expansão dessa esfera privada e da liberdade econômica da empresa privada. Veja que eles nunca se anulam, eles nunca deixam de existir, sempre vai existir esses dois elementos. Esses dois elementos em uma espécie de disputa, sendo o governo social-democrata, pode beneficiar um ou pode beneficiar o outro. Então, a busca aqui é que existe um relacionamento interativo entre o público e o particular, entre a empresa privada e a empresa pública, entre o social e o individual, entre o capitalismo e expectativas socialistas. Busca, portanto, um equilíbrio. Essa é a prioridade da visão política social-democrata. Um equilíbrio entre o econômico e o político. Uma boa forma de ver isso é através de modelos de constituição. Por exemplo, Estados Unidos, uma constituição liberal, centralidade dos direitos civis, principalmente. Uma constituição socialista pode ser a primeira constituição pós-Revolução Russa. E, inclusive, é por esse motivo que vocês podem encontrar alguns lugares de que alguém que está falando de uma esquerda mais ortodoxa, que busca ser mais revolucionária em si, que essa agenda de direito social, essa agenda de bem-estar é muito responsabilidade da vanguarda que foi a Revolução Russa e o Partido Bolchevique. Eles vão falar muito isso. E vão falar isso por quê? Porque a Constituição socialista, pós-Revolução Russa, ela é uma Constituição realmente inovadora. Nós precisamos enxergar isso, claro, com um olhar de horizonte histórico. Inovadora, frente ao que se conhecia da época. Mas veja que a Constituição Social-Democrata, e eu reforço aqui que existe uma distinção entre o socialismo e a social-democracia. Algumas literaturas vão tornar socialismo e social-democracia, ou ainda alguns discursos políticos vão tornar socialismo e social-democracia coisas mais próximas ou menos próximas. Eu estou tomando uma decisão aqui por literatura dizendo: eu acho que a experiência bolchevique e a ideia de que o socialismo é uma fase para o comunismo faz com que o socialismo, principalmente de origem marxista, se distingua da social-democracia como uma doutrina independente, por mais que também tenha raízes nesse tipo de discussão. A social-democracia, como eu falei, ela tenta procurar equilíbrio e atenuar os conflitos do capitalismo. Pretende que o Estado seja mediador dos conflitos de classe. Não se entende exatamente como uma nova fase, mas um novo modelo de Estado, e um novo modelo de Estado que pode ser aprofundado, mas não superado. A prova disso é que quando eu falo sobre a teleologia, a escatologia da revolucionária, eu digo sempre a vocês que o Marx
não queria que o Estado fosse uma entidade permanente, nem Marx nem Engels. Existia até mesmo, nas teorias de Estado de Stalin, ele muda de figura isso, mas até mesmo no discurso de Stalin, ele prometia a abolição do Estado, mais do que a abolição do Estado. Não é a abolição, mas sim o fato de que o processo histórico nos levaria ao Estado não ter função. Para a social-democracia, a centralidade do Estado como um instrumento civilizador e um instrumento capaz de busca de justiça social não é uma etapa da história, mas é permanente. E aqui a gente consegue, então, estabelecer, e claro que eu estou propondo essa fronteira, entre o socialismo e a social-democracia. Menos a gente consegue estabelecer fronteira nítida entre socialismos antes de Marx e a social-democracia, mas a partir dessa perspectiva histórica do socialismo real, fica mais claro como a social-democracia vê o Estado e como, em teoria, é diferente, e na prática também foi. Até porque a Constituição socialista não está buscando uma síntese, um equilíbrio, uma preservação, uma conservação dos direitos liberais, mas sim uma superação. Há, nos primeiros anos da União Soviética, uma preocupação imensa de que o capitalismo voltasse, de que a ordem capitalista e burguesa voltasse. Várias decisões políticas e econômicas foram justificadas a partir desse receio. Então, uma Constituição socialista, em termos históricos, vai ser uma Constituição que não está pensando em termos de conciliação e equilíbrio, mas em termos de superação. Por isso, eu proponho uma separação mais substantiva entre socialismo e social-democracia. Então, para os sociais-democratas, o Estado passa a ser mediador dos conflitos de classe. E aqui é um ponto importante. A conciliação dos sociais-democratas envolve um reconhecimento de um vocabulário de direitos extremamente burguês, como é o caso da ideia de cidadania. Cidadania está alocada na ideia de ator político individual. Agora, os sociais-democratas também não abandonam a categoria classe. O Marx está propondo uma superação material, mas também ideológica, mental, né? Apesar de não usar o termo mental, mas também ideológica, de toda a ideia burguesa de direito individual. O Marx está propondo uma superação em vários níveis, uma transformação da ordem burguesa, a ordem capitalista, de uma maneira profunda e definitiva, uma solução final. A social-democracia, pelo menos a partir do momento em que, principalmente, rompe com o comunismo e adota um caminho reformista definitivo da sua história, não entende a história dessa maneira. Ela ainda assume a ideia de conflito de classe. Ela ainda assume a ideia de uma categoria social coletiva que é a classe. Porém, isso se une com a própria ideia individualista, burguesa de cidadão. O Estado, portanto, passa a ser um instrumento de emancipação para os mais desfavorecidos. E não só um instrumento de emancipação, mas também mediação dos conflitos. Um bom exemplo disso é como um social-democrata entende o papel dos tributos. O tributo para o social-democrata não basta para sustentar a soberania do Estado, no caso, o Exército e principalmente as instituições de justiça. O tributo é um instrumento para a justiça social. O tributo é um instrumento para que a redistribuição da riqueza seja possível. O tributo se transforma em serviços sociais, sendo esses serviços sociais o elemento que vai trazer a possibilidade de uma vida melhor, principalmente a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ela não é só composta por indivíduos cidadãos. No caso, vocês lembram quando a gente falou sobre neoliberalismo, que o cidadão é o consumidor e que por isso o cidadão, ele é aquele que não é explorado pelo mercado, mas ele é o grande protagonista ativo do mercado? Sociais-democratas podem admitir que o cidadão busque bem-estar através do
da estabilidade econômica e, frente a um horizonte, um cenário de estabilidade econômica, consiga acesso através do consumo, bem-estar. Agora, o cidadão ele é muito mais do que um consumidor. Quando vocês leem Mises, o Mises reforça que o cidadão é consumidor. Mas quando vocês leem um social-democrata, o social-democrata pode trazer, mais ou menos, o ator político classe, e também vai descrever esse cidadão muito mais como um cidadão eleitor, um cidadão ativo politicamente, um cidadão que não tem só liberdade negativa, um cidadão que é um cidadão que precisa participar e que precisa ter, inclusive, seus direitos garantidos para que ele participe. Então, aqui, gente, e esse é um esquema interessante, aqui vocês têm o arranjo, a configuração social, o arranjo social da social-democracia. Nós temos o Estado no topo, no centro dessa pirâmide, e relações, veja, de duas vias entre Estado, empresa e trabalhadores. O que o Estado oferece aos trabalhadores? Serviços públicos. E o que os trabalhadores oferecem ao Estado? Os trabalhadores são organizados politicamente e, por isso, se manifestam através dessa posição de cidadão eleitor. O cidadão vota nos partidos políticos. E claro que aqui há uma expectativa muito grande dos partidos sociais-democratas que a expansão de direitos sociais tenha reconhecimento na democracia representativa da classe trabalhadora, da classe de eleitores. Então, os trabalhadores, qual é a relação entre trabalhadores e empresa? Trabalhadores oferecem a força de trabalho e as empresas oferecem salário. Nessa dinâmica privada, nós temos a possibilidade de algum nível de mercado e consumo de serviços no seu sentido privado. Ou seja, os trabalhadores, através do salário, têm acesso não só aos serviços públicos, mas acesso a bens de consumo. E as empresas e o Estado? O que a empresa oferece ao Estado são os tributos. Tributos que vão ser transformados em serviços sociais. E o que o Estado oferece à empresa? E aqui, lógico, é um dos pontos que os liberais vão criticar muito o modelo social-democrata. Acredita a social-democracia que ela é capaz, através do planejamento econômico, atenuar as crises do capitalismo, promover, através dos bancos centrais, por exemplo, controle macroeconômico e garantia de uma economia estável para que as empresas possam empreender, se desenvolver e oferecer o pleno emprego, por exemplo. Ou seja, existe uma conciliação entre política e economia nessa relação entre empresa e Estado. As empresas também precisam do Estado. No momento em que o Estado pode, através dos bancos centrais, por exemplo, regular taxas de juro, evitar, através desses instrumentos, evitar processos de inflação, expandir o crédito para que se aumente os investimentos. Então, esse é o arranjo social proposto pela social-democracia, onde existe um equilíbrio entre o Estado, empresas e trabalhadores, mas sendo esse equilíbrio e essa relação mediada especialmente pelo protagonismo do Estado, que não só é um Estado servidor, servidor de bem-estar, como também um Estado regulador da economia, através principalmente do dispositivo dos bancos centrais. Então, o bem-estar social, e aqui é um ponto importante, tá? É possível entender o bem-estar social, os serviços públicos, quase como uma espécie de compensação pelo abandono do potencial revolucionário da classe trabalhadora. Veja, a classe trabalhadora, para não fazer a revolução, ela só não vai fazer a revolução se ela tiver bem-estar, se ela tiver serviços públicos, se ela tiver estabilidade, se ela não for perder o emprego dela. Veja que a revolução não vai ser necessária no momento em que existe seguridade, no momento em que existe estabilidade, no momento em que existe justiça social. Então, é uma crença de que os serviços serem expandidos não só evitam revoluções,
mas há uma espécie de compensação através da expansão de serviços públicos. É uma política compensatória. Claro que aqui tem um dilema, e um dilema que os revolucionários vão atribuir aos sociais-democratas. Vocês querem simplesmente atenuar as desigualdades? Ou vocês querem aniquilar, superar as desigualdades? E aí a segunda pergunta frente à resposta é: a proposta de vocês, se for aniquilar as desigualdades, esta proposta do Estado social basta? Claro que para um revolucionário ou ainda para alguém identificado no comunismo bolchevique, etc., a solução social-democrata não basta. Isso está expresso desde o Manifesto Comunista. Reformas, expansão de agenda de reforma, não basta. E claro que aqui tem uma crítica. Existe, então, portanto, uma busca de atenuação e até mesmo um sentido conservador de que a social-democracia evita revoluções, assim como o liberal social, por exemplo, evita revoluções. Ou, no caso, a social-democracia consegue fazer do Estado um instrumento emancipador. Por quê? Sendo assim, as funções do Estado, não só a expansão dos direitos sociais, a regulação econômica e um terceiro elemento aqui relevante, que é a fiscalização. Ou seja, a intervenção indireta através das agências reguladoras, onde o bem-estar e o bem público possa ser preservado, inclusive, frente aos interesses privados e empresariais. Só que existem custos nessa expansão estatal, nessa implementação da social-democracia. E aqui, gente, eu não estou usando argumentos liberais, eu estou usando argumentos do professor Torres, da FGV, que se considera um social-democrata. Primeiro que expansão do direito significa também expansão da burocracia. Lembrando que a burocracia, ele é o instrumento de racionalização e impessoalização das relações políticas do mundo moderno, do mundo contemporâneo. Então, não basta simplesmente existir um direito abstrato e virtual. É preciso que esse direito seja concretizado através de política pública, através, enfim, de dispositivos institucionais. Essa burocratização, nota os próprios sociais-democratas, que pode prejudicar, sim, a dinâmica econômica e o crescimento econômico dos países. Existe um aumento da inflação graças ao pleno emprego, mas uma estagnação econômica onde não há crescimento. Claro que vai depender do viés ideológico do texto. Os anos 70 pode ser entendido dessa forma, pela crítica liberal, né? Que houve um período de estagnação, de impossibilidade de crescimento, mas também impossibilidade de sustento do pleno emprego, graças à limitação dos recursos econômicos do mundo privado e do próprio Estado. A expansão de gastos também da social-democracia, ela não tem muitos limites. O que eu quero dizer limites? Há uma curva exponencial que cada vez mais o Estado vai gastar. Por exemplo, seguridade, aposentadoria. Custos com saúde, cada vez mais caros por conta da própria expansão da tecnologia. Isso relacionado, combinado com efeitos demográficos, onde as pessoas param de ter filhos, e a população economicamente ativa, ela decresce, ela diminui, nós temos ali um efeito político, social e econômico que fazem com que governos sociais-democratas, ao não conseguirem concretizar a expansão dos direitos sociais, entrem em crise. Inclusive, uma das críticas deste social-democrata, a própria social-democracia, é que o arranjo político-social da social-democracia fazem com que crises econômicas sempre se tornem crises políticas, de questionamento da própria ordem estabelecida. Outra questão, que é quando eu digo que a agenda social, os custos, os gastos públicos não têm limites, também tem uma dinâmica até mais filosófica quanto a isso. Existe bem-estar satisfatório? Vai existir um momento em que a gente tem um acesso ao bem-estar que chegue a um fim? Que chegue a um... Bom,
aqui chegamos a o suficiente. Ou essa expansão dos direitos sociais e da agenda de bem-estar social, que gera mais gastos e burocratização, ela é infinita, porque a satisfação é infinita. E no caso das democracias, as insatisfações também. Esse é o dilema da social-democracia pós-concretização dos estados de bem-estar social. Efeitos demográficos negativos, impossibilidade de sustento dos direitos sociais substantivos, aumento da burocracia, impossibilidade de continuar, por exemplo, esses partidos políticos manterem popularidade pelo desgosto da população e assim por diante. Outro dilema também que representa esse período, que é expressado nesse período, é a mudança quanto ao quadro de eleitores. A classe trabalhadora, a ideia de classe trabalhadora é algo que, por exemplo, vocês vão ver menos presente na cultura política dos Estados Unidos, mas muito presente na cultura política de uma Inglaterra, por exemplo, uma ideia de classe trabalhadora, né? Working class. Essa classe trabalhadora, que era eleitora dos sociais-democratas, isso inclusive tinha um efeito geracional. Meu pai era da classe trabalhadora, logo eu votava também nos partidos dos trabalhadores, falando de Inglaterra. Hobsbawm fala isso, Tony Judt fala isso, contam isso. Que essa ideia de geração de representação política do Partido dos Trabalhadores era algo, inclusive, geracional. Isso sustentava um número significativo de pessoas eleitoras desses partidos. Agora, com o tempo, essa classe trabalhadora vai sendo desfeita. E ela se torna uma classe média que não tem muita forma, amorfa, sem entendimento de classe. Isso se dá também por conta tanto dos efeitos da globalização, da ideia de um indivíduo cidadão mundo, cosmopolita, quanto também outra questão de uma economia que deixa de ser uma economia baseada no segundo setor, mas principalmente uma economia de serviços. A ideia de gourmetização, de serviços de consumo, de turismo. Veja que essa economia de serviços tira o contexto, tira as possibilidades, tanto de organização partidária quanto próprio materialmente, de consciência de classe, nesses termos da classe trabalhadora. Essa classe média emerge principalmente ideologicamente, muito estimulada pela ideologia liberal da agenda neoliberal. De uma ideia de que, bom, não somos uma classe, não somos um coletivo, mas somos indivíduos. Indivíduos que queremos não só liberdade econômica, direitos civis, obviamente, mas indivíduos que querem que os resultados do seu trabalho, através de uma economia ativa e livre, sejam possíveis. Isso faz com que os sociais-democratas, os partidos sociais-democratas, literalmente percam a sua identidade em determinados momentos. Um bom exemplo disso, né, a crise de identidade da social-democracia dos anos 80, só vai ser recuperado a partir da renovação dos anos 90 com o New Labour. O New Labour admitindo vários dispositivos do thatcherismo, como privatizações, parceria privado, com a ideia de terceirizações, com a ideia também de reforma administrativa a favor do desempenho, ou seja, trazer elementos do setor privado para o setor público, mas prometendo uma retomada da agenda social, prometendo literalmente fazer mais com menos. Uma das formas, inclusive, de fazer isso é uma retomada da própria intervenção estatal, mas agora de maneira indireta, que são as agências reguladoras. Veja, nós não teríamos mais uma aviação estatal, mas uma ANAC. Não temos mais uma telefonia estatal, mas uma agência reguladora da telefonia. Veja que a intervenção agora se dá de maneira indireta.
Lógico, por uma crença dessa renovação liberal de que o mercado é mais eficiente para produzir riqueza, mas uma responsabilidade dessa social-democracia de o Estado ainda ser agente para preservar o bem-estar das pessoas e garantir os interesses públicos. E aí eu quero falar do dilema da social-democracia no Brasil, especialmente relacionada à questão de classe. Uma das grandes diferenças da social-democracia brasileira para a europeia é que os partidos sociais democratas europeus, eles foram consolidados, sim, em cima da representação da identidade ideológica da classe operária. Eles foram perdendo isso com o tempo, se transformando naquilo que a gente chama de partido ônibus, ou seja, cada vez mais pessoas diferentes votam no Partido Trabalhista Inglês. Não tem mais essa identidade de classe trabalhadora. Esse vocabulário é um vocabulário estranho num período contemporâneo, pós-moderno, globalizado, principalmente pós-fim da União Soviética. Mas a origem desses partidos sociais-democratas, o Partido Trabalhista Inglês, o Partido Social-Democrata Alemão, é uma origem de organização das classes trabalhadoras, de sindicalismo. Classes trabalhadoras, sindicalistas, que sim, abriram mão do processo revolucionário, mas que têm essa história, essa identidade. No caso, a social-democracia, representada principalmente pelo Partido Social Democrata Brasileiro, que é o PSDB, é um partido de intelectuais, sem a validação e sem ser os representantes da classe trabalhadora brasileira. Pois quem detinha os sindicatos pós-constituinte, com formação do PSDB, como uma esquerda que se desloca do MDB e se torna independente? Quem detinha os sindicatos naquele momento? O emergente PT. E, na verdade, antes do PT, PCB, PDT, ou melhor, desculpa, PTB, tanto o varguismo, muito ligado à questão trabalhadora, quanto também o PCB tinha alguma influência nos sindicatos. Veja, o emergente PT, que não tem exatamente, apesar de alguns dizerem que na prática o PT tem uma agenda social-democrata, a fundação do PT não está literalmente fundada no projeto social-democrata. Diz o Fernando Henrique, por exemplo, que o PT tem uma tendência hegemônica. O PT ele é uma coisa para um outro período, inclusive o nosso curso de férias provavelmente vai ser sobre a história do PT. Mas o PT ele é um partido da pós-modernidade, existem vários elementos de síntese. Existe um entendimento de nova esquerda, novo sindicalismo, melhor dizendo, no caso do PT. Mas a questão aqui é, o PSDB, como Partido Social Democrata Brasileiro, é quase como alguns entendiam que não tinha razão de ser o nome desse partido, pois o PSDB nunca deteve os sindicatos. O PSDB nunca foi aquele que representou a classe trabalhadora. A ponto da social-democracia aqui no Brasil soar elitista, soar coisa para a Europa, mas não para o Brasil. Soar como uma fantasia que nunca vai ser concretizada no Brasil. Veja que isso muda quem é liberal, libertário aqui. Veja que eu quero que vocês, a partir do entendimento de história, vocês até mudem de perspectiva quanto à social-democracia, como aquilo que, bom, por mais que seja alocado mundialmente na esquerda, no Brasil ela foi deslocada para um campo de centro-esquerda, centro, e em alguns momentos até da centro-direita, independente da questão doutrinária, diferente de outros países. Até porque no momento em que nós não temos uma direita institucionalizada durante muito tempo, agora está começando a ter partidos mais ideológicos, mais consolidados, essa social-democracia acabava de maneira inevitável, não porque quisesse, alocando o campo da direita, principalmente graças à hegemonia do PT nos sindicatos. Então, para finalizar, concepções críticas da ideologia em questão. Concepção crítica liberal, a social-democracia, é que, por mais bem intencionado que a social-democracia seja, a prioridade dos direitos sociais impede a liberdade econômica, que impede as liberdades individuais, sendo, para o liberal,
tanto a centralidade do Estado quanto da democracia à preservação dos direitos individuais. Existem diversas críticas dos liberais aos sociais-democratas, mas vale lembrar que existem elementos de conciliação. Por exemplo, sociais-democratas e liberais estão preocupados com o patrimonialismo, mas explicam o patrimonialismo de maneira diferente. Para os liberais, a expansão estatal leva a mais patrimonialismo e grupos de interesse. Para sociais-democratas, são os interesses econômicos que fazem com que esses grupos de interesse consigam, por exemplo, se contrapor ao interesse público. No caso dos libertários, vai muito pela linha dos próprios liberais, mas ainda uma crítica mais radical, até porque a social-democracia tem muita convicção quanto a o papel do Estado. Os liberais, no caso, eles têm um papel de Estado muito mais minimalista do que um social-democrata. Conservadores, por incrível que pareça, claro, a gente tem ideia do conservadorismo inglês recente, do fim do século XX e do começo do século XXI, graças ao thatcherismo, a briga entre sociais-democratas e conservadores é mais evidente. Agora, isso nem sempre foi assim. Conservadores muito apostaram, inclusive, na expansão do Estado Social. Churchill era, por exemplo, ele admirava o Estado Social. Vale, inclusive, ressaltar que, apesar de Bismarck ter perseguido os sociais-democratas, ter impedido os sociais-democratas de se organizarem politicamente, ser contra o socialismo, ser contra a revolução, ter medo dessa revolução, Bismarck é um ator relevante para a história da consolidação do Estado Social, até como forma de evitar revoluções. Veja que há um conflito entre sociais-democratas e Bismarck, mas de alguma forma os seus objetivos se encontraram quando Bismarck expande serviços públicos, como, por exemplo, vacinação, educação, né, ampla para a população. Então, conservadores podem, quando estão mais próximos do entendimento de Estado e de economia dos liberais, se contraporem aos sociais-democratas. Quando se afastam disso, podem, inclusive, estar muito próximos aos sociais-democratas. Como, por exemplo, o que a gente vai ver sobre a democracia cristã. No caso dos anarquistas, acho que fica óbvio, né? E dos comunistas e alguns socialistas, quando se trata do socialismo real, também de origem marxista, nós temos a ideia de que a social-democracia não é suficiente. Inclusive, frases como a social-democracia sempre pende à direita. A social-democracia não é efetiva aos nazistas e fascistas, o que eu acho bastante injusto, porque a social-democracia foi muito ativa e sofreu bastante, principalmente na Alemanha, por ser uma oposição, por articular uma oposição contra o Hitler. Mas, enfim, essas são as concepções de social-democracia. Entendo a social-democracia, então, como um projeto político. Algumas literaturas entendem que alguém a favor do Estado Social não necessariamente é social-democrata. Isso tem razão de ser, principalmente quando a gente olha, por exemplo, historicamente, para alguns conservadores, para alguns liberais sociais que podem apostar no modelo de Estado social e não serem sociais-democratas. E aí, o que faz a distinção entre liberais e conservadores e os sociais-democratas nesse sentido? Aí, uma discussão principalmente de filosofia política. O ator político do liberalismo sempre vai ser o indivíduo e sempre vai haver privilégio de uma ideia de liberdade individual, inclusive sobre a igualdade. Veja que a igualdade para os liberais não é nem um fim, pode ser um meio para que a liberdade individual seja possível quando a gente fala dos liberais sociais. No caso dos conservadores, os conservadores eles não estão exatamente pensando em termos de justiça social com o entendimento de igualdade absoluta, ou de igualdade, uma agenda de igualdade, centralidade de uma ideia de igualdade tão evidente na agenda doutrinária quanto para os sociais-democratas. Veja que os conservadores podem até considerar que o Estado social pode atenuar conflitos contra, portanto, uma janela de oportunidade para revoluções, ou ainda, o Estado social pode
garantir, no caso, atenuação de problemas, ou ainda pode considerar que sim, o Estado ele tem capacidade de intervir na economia e evitar crises. Veja que o conservador ele pode olhar pragmaticamente para esse instrumento Estado social, mas geralmente ele não vai ver o Estado social como um instrumento, como um caminho para que uma igualdade verdadeira entre os mais pobres, para que efetivamente exista uma igualdade numa sociedade, efetivamente essa igualdade seja concretizada. Então há um elemento de esperança do ideal social-democrata, que essa expansão dos direitos sociais possa produzir justiça e uma sociedade justa e igualitária. Ok? Um minutinho. Daqui num país pobre como o Brasil, a social-democracia é uma bobagem, uma ilusão. Quer dizer, é um problema sério. Então vamos lá, ele vai começar perguntando se a social-democracia, parafraseando o Florestan Fernandes, um marxista histórico no Brasil, petista, ele dizendo, o Florestan Fernandes, que a social-democracia é uma bobagem no Brasil. Vamos lá, continuando. Ainda pode Florestan Fernandes escreveu um artigo dizendo que num país pobre como o Brasil, a social-democracia é uma bobagem, uma ilusão. Quer dizer, é um problema sério. Definir uma coisa de países ricos. Isso é complicado. Viu a coisa do Ciro, né? Tipo, puto da cara, mas ainda se controlando. É o Ciro que a gente conhece hoje. Especialmente dito por ele, porque Marx também prescrevia a Revolução Proletária, onde poderia haver proletariado. E prescreveu, inclusive, que seria na Inglaterra, onde a Revolução Industrial aconteceu. E foi acontecendo na União Soviética, rompendo uma sociedade rural, feudal, enfim, que tem... Então, ótima retórica. Vou fazer esse react, tá? Ótima retórica do Ciro. Ele vai dizer, bom, a revolução nem mesmo aconteceu em um lugar onde se imaginava. Ou seja, existe uma criatividade na história que não é doutrinária. Ou seja, existe uma abertura ali da discussão marxista que não é dogmática. Agora eu vou deixar vocês verem. Então, a compreensão básica. Qual é a compreensão básica? É que o Estado não pode se demitir de uma responsabilidade central de promover o bem-estar das pessoas. Não só como Estado prestador de serviço, Estado polícia, Estado posto médico, Estado educação, mas Estado interventor na economia para dirimir ou para diminuir as desigualdades entre as pessoas. Como fazer isso? O Estado é um Estado que, ao longo do tempo, foi apropriado por corporações e por uma visão patrimonial das elites políticas que tomaram conta do Estado e passaram a se servar reciprocamente como um barco recurso do Estado. O que é a social-democracia no Ceará? É dar um chega para lá nessas elites e repartir o que sobrar desse esforço, de sacrifício, de lutas permanentes, de briga, de confrontos com todos os setores, aparentemente muito poderosos, mas no fim fragílimos, desde que você consiga a emergência da população para lhe apoiar, e pegar esse recurso e repartir com as pessoas na direção de mudar a condição de vida delas. Na habitação, acabei de falar aqui nas escolas, acabei de falar nas estradas, acabei de falar na irrigação, nós temos lá financiamento de atividades produtivas. Por exemplo, todas as encomendas do poder público cearense que possam ser induzidas a gerar empregos em microempresas, em pequenas unidades no interior da capital de produção comunitária, assim são feitas. Quando nós assumimos as carteiras escolares, o material mobiliário escolar era comprado no Paraná. Hoje, todas são feitas em microunidades de produção. Quer dizer que pobre também pode ser social-democrata? Mas claro que pode. Deve ser mais do que ninguém. O que não está certo é esse neoliberalismo hoje, que pretende demitir o Estado da sua responsabilidade de interventor na economia, não de burocratizar a economia, de engessar a economia, de fazer socialismo de direita, como o período autoritário no Brasil fez, mas liberando as forças da economia, agir como um indutor do desenvolvimento e agir como um promotor da justiça social, via tributos, via repartição de renda, via distribuição de serviços de boa qualidade. Estou anotando aqui o que ele falou para repetir aqui. Interessante, né? Vamos lá. Tem uma coisa que eu fiz com o Ciro, que ele falou diminuir a desigualdade social, mas depois ele fala eliminar a desigualdade social e eu cortei para que ficasse mais curto o vídeo para eu poder postar no Instagram. Então, veja, ele inclusive fala diminuir a desigualdade social e, de maneira ideal, eliminar a desigualdade social. Veja que tem aqui esses dois elementos. É interessante a crítica dele às elites políticas, né? Veja que há uma preocupação quanto ao patrimonialismo e aos grupos de interesse, assim como há uma preocupação dos liberais quanto ao patrimonialismo e os grupos de interesse. Mas um não entendimento, uma não conciliação entre esses dois projetos, quanto ao qual motivo que existe isso.
Outra frase muito interessante dele é: desde que exista a emergência da população para lhe apoiar. Existe uma necessidade dos partidos sociais-democratas de cativar eleitores. A relação entre o partido e a população eleitora é exatamente: expando os serviços sociais e eu tenho de volta retorno do voto. Liberais podem ser muito críticos quanto a isso, do tipo, bom, isso pode ter um caráter populista. Pode haver, inclusive, outras críticas nesse sentido, que é bom, a expansão, governos que expandem os direitos sociais, se entram eventualmente em algum momento de crise econômica, inclusive crise econômica às vezes baseada de natureza internacional, eles passam a ser questionados. Então, pode haver esse lamento quanto à não representatividade. E, claro, existe uma expectativa dos sociais-democratas, que é: se a justiça social for feita, não tem por que também o eleitor não elegê-los. Porque, no caso, esse Estado e essa atuação social-democrata pode mudar a vida das pessoas. Outra questão é o financiamento das atividades produtivas. Tanto expansão de crédito, quanto, inclusive, controle mesmo de atividades produtivas, como, por exemplo, ele fala ali do Ceará, das carteiras das escolas. A URGS, gente, a Universidade Federal, até anos 90, produzia os próprios móveis. Então, tem vários móveis dentro da Universidade Federal que era feito, se não me engano, na Faculdade de Arquitetura. Então, a ideia de terceirização das coisas vem um pouco dessa flexibilização. Veja que, por mais que ele critique o neoliberalismo, ele já está numa agenda dos anos 90 que não tem. Ele não tem como intenção, não quer dizer que não possa ocorrer, mas ele não tem como intenção, por exemplo, criar burocracia. Ele acredita que existe um equilíbrio entre a ideia de um Estado interventor que não torne rígidas relações extremamente burocráticas que impeçam a dinâmica produtiva. Interessante também que ele usou a palavra socialismo de direita para se referir à ditadura militar. E as duas funções do Estado para ele são as que a gente acabou de ver em aula: indutor da atividade econômica e produtor da justiça social, através dos serviços, dos tributos, da distribuição de renda e assim por diante. Vamos à nossa discussão. E aí?